Esse vídeo ele não pode começar agora. Na verdade, a gente tem que voltar para junho desse ano, quando rolou o mês do orgulho LGBTQIA+, e a DC Comics resolveu fazer lá uma postagem no Twitter, né, explicando o que é queer coding. Na imagem vocês podem ver que tem a Arlequina e a Venenosa se beijando no rosto. Tá? Eu até vou dar um zoom para tu perceber um pouco melhor ali. Olha que beleza! Definitivamente uma empresa preocupada com as minorias. Olha que espetáculo! Só que não. Minutos depois apareceu lá no post o desenhista original daquela cena, né, com a versão não editada daquela imagem. E aí, como vocês podem ver, era um beijo na boca que o editorial da DC cortou para mudar o beijo pro rosto. E, cara, a imagem ficou muito bizarra, né? Porque tá rolando uma mão violenta na bunda e as duas estão dando um beijo no rosto. Por que eu comecei por esse caso? Porque eu acho que, assim, a gente tem que fazer uma análise dessas coisas de uma forma um pouco mais fria. Porque, como vocês podem ver, cara, a DC Comics, ela não tá preocupada em fazer diversidade nem nada assim. É uma empresa, ela quer marketing, ela quer lucro, então quando ela vai fazer alguma coisa a ver com diversidade, ela vai calcular muito bem tudo. Então eu queria um pouco desse espírito pra gente pensar aqui no vídeo e entender como a gente chegou onde a gente tá. Bom, tu já tá sabendo, porque o planeta inteiro só fala desse assunto, mas algumas semanas a DC Comics anunciou através do site IGN que em novembro vai ter a edição número 5 do Superman Son of Kal-El e o personagem vai se revelar bissexual. Eu dividi esse vídeo em 3 pontos, porque eu acho que vai ficar mais fácil de compreender. O primeiro deles é a desinformação. Tá, tu sabe que tá rolando uma guerra cultural. Cara, é impressionante, né? Esse tipo de assunto, ele bomba. E, assim, essa guerra já aconteceria normalmente, no sentido de que, pessoas discutindo nas redes sociais, Twitter, Instagram, etc., nas postagens, e é isso. Mas o que acaba acontecendo é que muita dessa guerra, ela é incentivada por criadores de conteúdo que precisam de conteúdo e sabem que esse conteúdo bomba. Então, eu acho que muito dessa guerra, ela é porque tem uma galera que coloca a lenha na fogueira e essa lenha, ela não é de verdade, sabe? Porque pouco importa pra esses caras se o que eles estão dizendo é verdade ou não. O importante é que as pessoas discutam, gerem engajamento. E é isso, pra muita gente, por exemplo, a Marvel Comics ainda tá em 2015, 2016. Ou seja, o Thor ainda é Jane Foster, o Hulk ainda é o Amadeus Cho. E, na verdade, cara, quadrinho super-herói é cíclico. Essa iniciativa da Marvel, que foi totalmente diferente da nova Marvel, ela durou, cara, 6 meses, 1 ano no máximo. Vocês podem ver, por exemplo, que o Hulk, logo depois da fase lá do Amadeus Cho, que é muito ruim, eu li inclusive algumas das edições, o Hulk teve a fase Imortal, que, cara, é um dos últimos grandes quadrinhos aí de super-heróis dos últimos anos. É excelente, ou seja, rolou um ciclo ali, sabe, tipo, a Marvel experimentou, apareceu esse outro personagem pra vestir o manto, e aí depois tudo voltou ao normal. Outro exemplo é o Dean Cain, que tu deve conhecer, né, o Superman lá dos anos 90, né, da série de TV, que é uma série até que eu gostava bastante, e ele comentou na Fox, meio que o Dean Cain, como ele vestiu o manto do Superman por muito tempo, ele é chamado como um consultor para assuntos de super-heróis. Embora o cara, várias vezes, ele inclusive já disse ao vivo que ele não tem noção do que ele está falando porque ele não lê os gibis. Mas isso não impediu o nosso querido Dan de ir lá comentar a polêmica do Superman bissexual e citar que hoje em dia o Capitão América é gay. O que é uma besteira. Pra vocês terem uma ideia, isso aí seria uma edição especial que tinha até um Capitão América que era nativo americano. Era tipo uma comemoração dos 80 anos e aí apareceu um monte de versão ali do personagem e era isso. Então acho que acaba acontecendo um fenômeno onde uma parte do público, tudo bem, tem uma parte do público que nunca vai aceitar um Superman bissexual e era isso. Mas tem uma outra parte que talvez o cara, ele não tem problema de ter um Superman bissexual. Ele tipo, cara, whatever, sabe? Que legal aí que as pessoas estão sendo representadas, que ótimo. Mas ele tem na cabeça que todos os heróis da Marvel e da DC foram alterados e ele não tem mais como, nem se ele quisesse ler, ele não teria mais acesso a esses personagens. Cara, isso nem de longe é verdade. E agora a gente chega então no segundo tópico do vídeo, que é o Superman. Deixa eu começar então com uma estatística. Vocês sabem quantos quadrinhos vão sair do Super-Homem, da DC, em novembro desse ano, agora no mês que vem? Cara, 91. São 91 gibis nas solicitações da DC, gibis mensais mesmo, né? Sem contar republicação, encadernado, nem nada do tipo. Tem um gibi no meio desses, que é o do Superman bissexual. Cara, assim, é que lógico que 99% das pessoas que comentam esse assunto na internet, elas não fazem ideia, elas não leem gibi. Mas tu vai concordar comigo que um gibi entre 91 é o quê? Um pouco mais que 1%. E eu acho que a gente esquece também como as histórias são escritas, né? Porque, cara,
as histórias elas têm que refletir os dilemas que podem acontecer no mundo real. Então, o Superman, né, como tu deve saber, ele não apenas vai ter essa revelação dele ser bissexual, mas o Jonathan também, aparentemente, vai ser uma espécie de ativista. Então, eu já li a primeira edição, né, no começo, ele meio que se desilude com a ideia de ser um herói preto no branco e tal, e ele resolve, cara, o que eu posso fazer a mais? Será que, tipo, só ficar batendo em bandido vai ser o suficiente? Então, por que eu não posso combater causas maiores? Cara, isso é muito legal. Vocês podem ver que tem, por exemplo, um clássico do Superman, que é o Paz na Terra, onde o personagem vai lá e ele vai enfrentar a fome. E, cara, todo mundo ama essa história. Então, eu sinto que as histórias do Jonathan estão meio que nessa pegada, né? Vamos tentar fazer algo a mais, assim. Eu acho que tem muita história pra ser contada. Eu fico meio assim, tipo, cara, eu acho que provavelmente a DC só fez um check ali, como eu comentei lá no começo, né, cara? É um lance de marketing e ela não vai se aprofundar. Mas tu já parou pra pensar como tem histórias interessantes pra serem contadas? Como é que o povo de Metrópolis vai lidar com o Superman bissexual? E mesmo assim, eu acho que a iniciativa foi tão bem feita, mas tão bem feita, que... Vamos supor, não tô afim dessa pegada, não gostei do Superman dos novos tempos, né? Não quero ver o Superman militando, eu quero ler o Clark tradicional. Então, o título tá lá. Tu pode ler o Super-Homem, ele tá no espaço, lá em outro planeta, resolvendo um problema, por isso que o filho dele assumiu o manto. E aí a gente chega no último tópico do vídeo, que é o Ei Nerd. Então, ele se manifestou no Twitter a favor do que rolou com o Jonathan Kent, e aí tu vê que, cara, a fanbase foi a loucura, porque... é um cara que geralmente 98% das posições dele, pelo menos o que chega na minha timeline, são anti-lacração. E eu vou te falar que eu curti o posicionamento dele no sentido de que, sei lá, né, às vezes fica aquela coisa meio previsível, né? Se o cara geralmente é mais pra direita, eu sei tudo que ele vai fazer. Cara, eu não consigo mais assistir os debates na TV. Né? Geralmente eles colocam tipo, um cara de direita, um cara de esquerda, e tu prevê o que cada um vai falar, tu já sabe os posicionamentos, meio que tu parece que tu tá vendo a mesma coisa repetida 50 vezes. E é muito estranho que isso choque as pessoas no sentido de que, cara, as pessoas elas são tridimensionais, sabe? Aqui no canal mesmo, né, algumas semanas eu comentei o cancelamento do Frank Miller. E geralmente eu tenho posicionamentos, né, eu fiz o teste, aqueles testes da internet, e eu tenho um posicionamento centro-esquerda. Então eu geralmente tendo mais pro lado da esquerda. E aí eu fiz o vídeo falando que eu discordo do cancelamento do Frank Miller, acho que não faz o menor sentido. Como eu também já me posicionei contra, por exemplo, a totalmente diferente nova Marvel, há alguns anos, enfim. Mas especificamente no caso do Frank Miller, aconteceu um negócio que nunca rolou em 8 anos. Eu acho que eu perdi uns 20 inscritos naquele dia. Porque eu falei um negócio que as pessoas não estavam esperando. E isso é muito bizarro, porque eu pelo menos... sei lá, eu quando assisto alguém na internet, eu espero... ouvir uma coisa de diferente, e não, tipo, só reproduzir a minha opinião pra eu achar que eu tô certo. Tá, eu fui e voltei em vários pontos, vamos tentar resumir. Cara, olha bem por onde tu tá te informando, eu também espero muito que todo o lance com o Jonathan passe um pouco do marketing e a gente veja realmente um aprofundamento de um personagem bissexual, né? A gente, sei lá, que a DC não tenha medo de contar uma história mais impactante, porque, pô, eles têm um histórico excelente, né, cara? Tem a Montoya lá no Gotham, tem, por exemplo, a Batwoman, que tem uma baita de uma fase ali pelo Greg Rucka, né? Então eles têm aí um histórico de contar esse tipo de história. E agora é o teu momento. Comenta aí, o que tu acha da polêmica toda? O que tu acha de influenciadores que às vezes não falam exatamente o que tu quer ouvir? Isso te incomoda? Tu concorda comigo que a desinformação tá absurda e a galera tá pensando coisas dos quadrinhos que não fazem o mínimo de sentido? Cara, pensa, se a DC Comics tem 91 publicações em novembro, a Marvel deve ter, sei lá, 100. Então, são 200 quadrinhos por mês, né, só de Marvel e DC nos Estados Unidos. Então, velho, é normal que vai ter muita coisa que meio que é pra atingir vários públicos. Então, eu acho que a galera faz uma tempestade no copo d'água pra uma iniciativa ou outra. Deixa teu comentário e até o próximo vídeo, que ele sai a qualquer momento, tá? Ele sai amanhã, na verdade. Então aparece aqui no canal, clica no sininho, que vai ter o catálogo da DC. Cara, eu tô me surpreendendo muito, tem muita coisa boa, tá? Tchau, tchau.